Saudações meus amigos, Cristiano, canal Russificando, iniciando mais uma transmissão aqui para vocês. Lembrando que a partir de agora você pode apoiar os vídeos do nosso canal através da nossa conta no Patreon. Cheque o link de descrição. Cheque as informações do nosso canal, pois assim você estará ajudando para o crescimento do nosso canal, para a melhora da nossa qualidade técnica e também o nosso áudio. Então, sobre o que é que nós vamos falar hoje? Eu tenho apresentado a vocês ultimamente uma série de vídeos que não apenas contesta, como refuta completamente uma teoria esdrúxula, uma teoria falsa, criada por forças de extrema-direita chamada marxismo cultural. Enquanto muitos canais ditos de esquerda procuram ocupar-se com questões absolutamente irrelevantes ou completamente fúteis, nós nos preocupamos com questões de grande relevância. Ocorre que há alguns dias, como muito bem nos informou o nosso companheiro, nosso telespectador Fábio, popularmente conhecido como Fabinho SSSR, ele que dirige agora um núcleo de estudos da ideologia Juche, junto com o Lucas Rubio, mencionou a mudança de nome de uma estação de metrô em São Paulo. A estação de metrô Liberdade, que agora, segundo foi informado, passará a se chamar Japão Liberdade. O que mais chamou a atenção é o fato de que praticamente nenhum protesto foi levantado em cima disso. Praticamente ninguém saiu às ruas para protestar, para contestar uma decisão, diga-se de passagem, bastante arbitrária, que coloca numa estação de metrô o nome de um país que já declarou guerra, quer dizer, que era inimigo do Brasil, que é o Japão. O Japão fez parte do eixo, junto à Alemanha nazista, e declarou guerra ao Brasil, assim como a Itália, assim como a Alemanha. E agora nós temos uma estação de metrô com o nome do Japão. O bairro da Liberdade, para quem conhece a cidade de São Paulo, não é um bairro apenas de japoneses, especialmente hoje em dia. Talvez pode ser que algum dia, quer dizer, há centenas de anos, havia apenas japoneses, que de fato possuíam muitas coisas exemplares, muitas coisas para ensinar ao povo brasileiro, como ainda tem hoje em dia. Não tenho nada contra o Japão, nem contra os japoneses, do contrário, eu até quando criança era um grande admirador da cultura japonesa, uma cultura que tem valores como disciplina e hierarquia praticamente arraigados no seu sangue. E quanto à sua organização e quanto à sua ciência, tem muitas coisas a ensinar. Entretanto, nós sabemos que no bairro da Liberdade hoje em dia não são apenas japoneses que moram lá. Mesmo porque o nome da estação de metrô não é voltada para o nome dos japoneses, e nem mesmo de uma grande personalidade do Japão, mas sim Japão. Quer dizer, mera puxação de saco do Japão, para ser exato, do Japão, ou seja, do Estado japonês, sem a menor motivação para isso. O Brasil tem vários países que, enfim, deram a contribuição do ponto de vista econômico, cultural, técnico-científico muito maior e nem por isso tem estações ou nomes de bairros voltados para o nome desses países. A começar por Portugal, por exemplo. Portugal que nos deixou como grande legado a língua portuguesa. Angola, patrimônio genético brasileiro. E, claro, os próprios índios em si. Apesar de que, claro, aqui, para ser sincero, há bairros sim, assim como estações de metrô com nome indígena. Mas essa não é a questão principal, senhores. A questão principal é como ruas recebem nomes no Brasil
com o total silêncio e anuência da população local. E o principal, como nenhumzinho sequer, nenhum canal dito de esquerda no YouTube contesta essas questões. O nosso canal é talvez o único canal que contesta isso. Enquanto tem canais aí contestando por que garoto não deve usar saia, não é? Ou por que ou porque não se deve, ou porque ninguém se refere aos homens utilizando artigos femininos, ou porque homens podem sair na rua sem camisa e mulheres não. Enfim, futilidades, frivolidades que têm muito pouca importância para o nosso dia a dia. O que deve sim preocupar as pessoas, e o que me espanta disso não ser questionado por nenhum canal de esquerda, e nem mesmo por partidos políticos no Brasil, nem mesmo por partidos ditos comunistas, isso é contestado. É a colonização espiritual do Brasil, a colonização mental que existe no Brasil. Vocês já pararam para perguntar alguma vez? Vocês já se perguntaram alguma vez por que é que toda grande cidade no Brasil se gaba de ter uma grande rua, uma grande avenida com o nome do presidente John Fitzgerald Kennedy? Você pega uma cidade como Teresina, por exemplo, no nordeste do Brasil, no Piauí, capital do Piauí. Você tem lá uma rua, um bairro muito bom, por sinal, Morada do Sol, chamada Avenida Presidente Kennedy. Quer dizer, não é nem rua, é avenida. Em muitas cidades, a Avenida Kennedy chega a ser maior do que a Avenida da Independência. Quer dizer, todo o psicológico do brasileiro, toda a história do Brasil, resumida em uma mera tiragem de mapa. Quer dizer, a Avenida Kennedy maior do que a rua, não chega nem a ser a Avenida da Independência. Adjacente a essa mesma Avenida Presidente Kennedy, você tem a rua, aliás, Luiz Gonzaga. Quem foi Luiz Gonzaga? Grande nome da cultura brasileira. Nordestino. Normalmente, né, as pessoas das outras regiões que me perdoem, normalmente só tem dois grupos que mantêm, que seguram a cultura brasileira. E não a cultura americana ou imitação da cultura americana, que é o nordestino e o gaúcho. Nesses dois grupos você percebe bem a idiosincrasia do brasileiro. Foi no Nordeste que surgiram as primeiras impressoras. Foi lá que surgiu a literatura de cordel. Assim como os sulistas também deram grandes contribuições e ainda mantiveram uma bebida típica do Brasil, que é o mate, né? O chimarrão, que é uma bebida indígena. Chimarrão não é bebida de gaúcho. Chimarrão é bebida do Brasil. É uma bebida das tribos indígenas, que acreditavam que era uma bebida que revitalizava, né? Que rejuvenescia o indivíduo. Um presente de Tupã, segundo a lenda indígena. E aí você no Sudeste, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, você encontra várias cópias, né, do que existe na Europa e principalmente nos Estados Unidos. E principalmente a americanização, até mesmo no vocabulário. Né, se você fala sério, né, fala sério, isso aí não é expressão da língua portuguesa. Fala sério, isso aí vem do seriously, em inglês. Quer dizer,
É uma forma de americanizar até mesmo a língua. Até mesmo na batalha linguística, o brasileiro já sai perdendo graças, né, às contribuições de paulistas e de cariocas. Fala sério, né? Isso é coisa de americano, que chega ao Brasil através da imposição cultural dos Estados Unidos da América. Assim como, claro, né, as milhares, se não milhões, de ruas Kennedy que há no Brasil. Aqui na Rússia, toda capital, né, digamos assim, ela é famosa por ter uma avenida de Lenin. Lenin quer dizer que era russo, que foi um modernizador da Rússia, líder da grande revolução socialista de outubro de 1917. No Brasil você tem Rua Kennedy. O que Kennedy tem a ver? O que John Kennedy tem a ver com Teresina? Cristiano, mas na Rússia também tem a Rua Bela Kun. Bela Kun que era húngaro. Um comunista húngaro, que era amigo da Revolução Russa, da União Soviética, que representou os interesses do seu povo, que tentou aproximar o seu povo da União Soviética, ou seja, é uma história completamente diferente. Mas porque na Rússia tem a Avenida Fidel Castro, amigo da União Soviética na América Latina, e mais do que isso, herói da União Soviética, um dos latinos que recebeu o título de herói da União Soviética. Mas porque tem a Rua Rosa Luxemburgo, outra que queria, né, formar uma internacional comunista, por sua vez, amiga da Rússia e da União Soviética. Agora, quem foi John Fitzgerald Kennedy? John Kennedy, o próprio Hélio Gaspar, historiador profissional, é testemunho disso, foi um dos presidentes americanos que chegou a cogitar a possibilidade de uma invasão do Brasil. Chegou a planejar a invasão do território brasileiro. Talvez isso só não aconteceu por uma razão. Os americanos estavam muito ocupados naquela época com a guerra do Vietnã. Todo brasileiro tem que dar graças a Deus ao Vietnã, que acabou sendo não apenas uma terra nas quais foram defendidos os interesses do povo do Vietnã, como também os interesses do povo brasileiro, de continuar sendo um país sem guerras. Porque se não fosse isso, os americanos teriam, sem sombra de dúvidas, invadido o Brasil. E isso não teria sido muito difícil para uma força com o potencial dos Estados Unidos, especialmente na época. Bastaria enviar um porta-aviões, formar um governo pró-americano em algum estado brasileiro, enviar uma força de fuzileiros navais, que certamente teria sido muito difícil, na época, ocupar todo o território brasileiro, mas que isso, sem sombra de dúvidas, causaria enormes estragos ao Brasil. E, claro, a morte de muita gente, inclusive de civis. Na pior das hipóteses, talvez até poderia utilizar uma bomba atômica, como eles tentaram usar na Coreia, por exemplo. Não chegaram a usar no Vietnã. Ou seja, um carniçal dando nome a ruas do Brasil. E isso, a propósito, não é válido apenas para o Sr. Kennedy. Esse é apenas um dos exemplos mais trágicos, nós podemos dizer aqui. Nós temos ruas no Brasil que levam, por exemplo, o nome do presidente Woodrow Wilson. O que foi que o Woodrow Wilson fez pelo Brasil? Era um amigo do Brasil? Não. O que foi que tantos outros presidentes que dão nomes a ruas no Brasil fizeram pelo Brasil, ou por aquela localidade, por aquela cidade em específico? Não fizeram absolutamente nada.
A única coisa que essas ruas representam no Brasil é que o Brasil é um país muito americanizado. É um país que há muito tempo já deixou de ser Brasil. Já deixou de ser brasileiro. É um país, sim, americanizado. Em seus costumes, não é? Incluindo aí a própria questão linguística. Em sua ideologia. Assista aos canais do YouTube. Você vai ver a demonstração de ideologias da chamada New Left americana. Até os autores que esses blogueiros ditos de esquerda leem são autores geralmente americanos. Nada contra autores americanos, até porque eu tenho autores como Paul Baran, como Paul Sweezy, não é? como o próprio Michael Parenti, que eu os tenho como professores, eu posso dizer. A língua inglesa eu aprendi e um dos objetivos foi exatamente para ter acesso a mais informações e também para estudar os textos da Aliança Marxista-Leninista do Reino Unido. Ler grandes autores como Bill Bland e como tantos outros. O problema, claro, é quando essas pessoas se atêm a nomes ligados a Hillary Clinton, a ideologia do Partido Democrata dos Estados Unidos. O que mostra, quer dizer, que também existe uma colonização mental na esquerda brasileira, já que são propostas completamente destrutivas, já que são propostas que não trazem nenhum tipo de benefício para o Brasil. E isso ninguém contesta. E nós não vemos nenhum piquete, por exemplo, no Brasil, como acontece, por exemplo, aqui na Rússia relativo a isso. Aqui na Rússia o que acontece? Há uns dias mesmo atrás quiseram renomear as 10 ruas soviéticas, a Rua da Insurreição também, e até mesmo a Rua do Exército Vermelho para nomes que eram do desagrado da população, especialmente da população progressista, dos comunistas. O que os comunistas fizeram? Chamaram os membros da Juventude Comunista. A Juventude Comunista serve exatamente para isso. Acabou que não vai estar deixando de ir para a fábrica, não vai estar deixando de estar indo para o escritório para estar segurando placa na rua. E fizeram lá um cartaz, né, uma placa, que era até uma ironia de uma fala do presidente Putin, né? Vocês querem que as coisas sejam como na Ucrânia? Isso Putin respondeu certa vez quando a Ksenia Sobchak, ao vivo, perguntou a ele por que o Navalny, né, não estava participando das eleições. Ele estava preso na ocasião. E ele associou a proposta do Navalny às propostas da Maidan, golpe de Estado que houve na Ucrânia, que não trouxe nada de bom para a Ucrânia. Assim como associou também a um outro combatente contra a corrupção da Geórgia, Mikhail Saakashvili, que saiu do governo fugindo num avião. E aí ele fez essa pergunta, você quer que aqui na Rússia seja como na Ucrânia? E eles fizeram essa pergunta exatamente no cartaz. Protestaram, quer dizer, criaram vários sites, páginas, questionando isso aí, questionando o porquê da mudança, questionando a importância de se manter os nomes, fazendo um projeto de conscientização do porquê das ruas terem esses nomes, falando, quer dizer, sobre a necessidade de serem mantidos aqueles nomes. Esses nomes marxistas culturais, né? Rua Soviética, Rua do Exército Vermelho e assim sucessivamente. E no Brasil, o que acontece? Nós não vemos nenhum patriota de Araque questionar isso aí. Nós não vemos
nenhum sujeitinho New Left questionar isso aí. Mas tá aí, para eles tem que questionar por que o garoto não deve andar de saia, por que não tem banheiro para travesti, essas coisas eles adoram estar questionando. Agora, questões de relevância como essa, questões referentes ao dia a dia do trabalhador, a qualidade do transporte público, a ausência de um metrô, a ausência de um bonde, a ausência de um sistema de transporte normal, a ausência de uma ferrovia no Brasil, uma coisa que é essencial para todo o país de dimensões continentais. Esses blogueiros fajutos, esses animadores de lacradores, essa é a melhor definição, esses eles não contestam. Esses não contestam, deixam tudo isso passar, exatamente como a minha camisa, ou seja, em branco. É por isso que você precisa assinar o nosso canal, continuar acompanhando o nosso trabalho e divulgando os nossos vídeos. Porque nós aqui temos a coragem para duvidar, coragem para questionar.